A Advocacia Geral da União, a AGU, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, dia 10, e alegou que a graça presidencial cedida por Jair Bolsonaro, PL, ao deputado federal Daniel Silveira é constitucional. No documento, o órgão afirma que, tendo em vista o decreto presidencial de 21 de abril de 2022, observou todos os parâmetros que lhes foram impostos pelo poder constituinte originário, não tratando de crimes vedados pela Constituição, entende-se que tal ato não padece de inconstitucionalidade, não havendo qualquer violação ao direito fundamental. O Planalto também afirmou que o indulto coletivo ou individual é um ato de governo caracterizado pela ampla discricionariedade, cujas limitações são aquelas exclusivamente referidas na própria Constituição Federal. Crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. E hoje eu começo com o professor Itamar. Tem alguma coisa nova aí sobre o sol ou é mais do mesmo? Olha, como dizia Nelson Rodrigues, né? Somente os gênios conseguem entender o óbvio, né? É o óbvio, é o que está na Constituição, né? Artigo 82, parágrafo 12. Está lá. Então, todo esse parecer, digamos assim, é para demonstrar o que está na Constituição. Chega a ser, assim, redundante, né? Mas o outro lado, a oposição, trabalhou em cima do que era ilegal, tal, para criar uma narrativa. E tem um ponto interessante aí para observar, né? Eles sabem que não dá em nada, mas o que eles precisam fazer? Precisam criar essa narrativa para que no futuro, essa é a diferença entre, digamos, a direita e a esquerda. A esquerda é muito mais hábil, muito mais diligente do que a direita, porque ela cria uma discussão agora e daqui 10, 15 anos os historiadores vão fazer livros e vão dizer que o presidente indultou o amigo num ato ilegal, porque é isso que vai estar nas páginas dos jornais. O historiador, espertamente, né, porque ele também é de esquerda, ele não vai olhar no parecer da AGU, ele vai olhar no que foi escrito, no que estava nos jornais. Foi assim que a esquerda trabalhou a questão do regime de 64, para tratar o regime de 64 como uma ditadura cruel, sanguinária e outras coisas mais, quando na verdade não coincide com a realidade. Mas o que importa, se você for pesquisar hoje, com exceção do Brasil Paralelo e do meu livro, você vai encontrar só essa narrativa que a imprensa vive repetindo por aí. Então, assim, a esquerda é perspicaz, ela planta agora algo que não vai dar nada, não dá nada agora, mas ela vai lucrar lá na frente. É isso, Vitor. Ô, professor, só vou fazer uma sutil correção. O artigo que referendo à questão da graça e dos indultos é o 84, não 82. Tem razão. Tá? Só essa ligeira correção. Passar para o Lanza. Olha, eu vejo que a medida do presidente Jair Bolsonaro faz se cumprir a Constituição em seu artigo 53, dizendo que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Ou seja, deputado não pode ser preso se quer usar tornozeleira eletrônica, não pode participar de condução coercitiva, independente de qual o poder o prende. Seja ele o Supremo Tribunal Federal, seja qual for seja a Polícia Administrativa, que é no caso a Polícia Legislativa. Lembrando que o deputado não pode sequer usar tornozeleira eletrônica. Então eu vejo que a medida de Jair Bolsonaro é constitucional, sim, e que a prisão de Daniel Silveira nesse ponto é inconstitucional. Detalhe, isso não sou só eu quem está falando, mas sim o artigo 53 da Constituição Federal, a Constituição que muitos bolsonaristas, inclusive, criticam, e que agora, neste momento, acaba defendendo o deputado Daniel Silveira, que foi condenado injustamente pelo Alexandre de Moraes. E aí, Rigon? Eu prefiro resumir com uma frase do Guga Noblar ao comentar essa posição da AGU, né? É o cúmulo do aparelhamento. E aparelhamento, a palavra foi muito usada durante o governo do PT. A gente tá vendo o pessoal se superar. Isso não é notícia. Notícia seria o contrário. Esse governo, a notícia verdadeira seria o contrário. A gente tem que conviver com isso, mas, como estão dizendo por aí, os dias estão contados, né? Então, vamos ver até quando vai. Precisa só uma questão. Professor. Vitor,
O que precisa fazer para o argumento do Rigon ficar coerente é tirar lá o artigo da Constituição. Aí, se tirar lá, ficou tudo certo. A AGU defende deputado agora, professor? Não, a AGU olha o que é constitucional e o que não é. Esse o papel dela. Nesse governo, a AGU, além de proteger o presidente, ela protege deputados aliados. O papel é olhar o que está na Constituição. E se você ler lá também, você vai entender a mesma coisa que a AGU entendeu. Tá bom. Só ler lá. Beleza, tá bom. Passar pro Celestino. Mas se o Moraes não respeita nem a Constituição, né, e aí reverbera nos neuróticos, né, que também não aceitam a Constituição, o que está lá no artigo 53 e no 84, que dá privativo ao presidente da República, ele não vai respeitar a AGU, né? Então aí os golpistas vão falar, né, vão ficar reverberando as narrativas, né, de rasgar a Constituição, né, declaradamente, né, porque até o processo penal, no seu artigo 734, né, fala que ressalva, né? Qual, Celestino? Desculpa. O artigo do processo penal, artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado. E aí lá no final fala, a faculdade de concedê-la é espontaneamente do presidente da República. Então vamos rasgar a Constituição, vamos rasgar o processo penal, porque os neuróticos acham que a graça para o Daniel, né, o ser um bolsonarista, é maior, né, do que a Constituição brasileira. Então, rasga-se a Constituição, rasga o processo para privilegiar os neuróticos. Passar para o Francês. Continua admirável a capacidade da esquerda de reverberar coisas inúteis e criar narrativas, de ir contra o óbvio, repetidamente óbvio. E até que precisa aqui de alguém lá da Advocacia Geral da União para dizer à ministra Rosa Weber, né? O Weber, como quem dizer, que a manifestação contrária ao indulto do Daniel Silveira é justíssima, é amparada em Constituição e coisa e tal. Agora, o que o povo talvez não entenda é como é que se batalhe tanto em cima desse deputado para que ele não possa ser candidato. Quando a Dilma foi cassada e foi candidata em seguida, como o Lula ficou preso, está candidato. Então, o Francês, não chega ao entendimento popular isso. Francês, permite uma ponta rapidinho, lembrando Tranquilo. Que no impeachment da Dilma, a Constituição foi amplamente rasgada porque foi uma decisão que nunca ocorreu antes no Brasil, um presidente empichado poder concorrer à eleição, como bem lembrou o Celestino, pelo Ricardo Lewandowski, indicado por Dilma Rousseff pelo Tribunal Parcial, que é o STF. Dele. Nem juiz não é Lewandowski. A pedido da mãe foi colocado pela Dilma Rousseff lá no STF. Mas ela terá a imagem recuperada que o Lula disse ontem em Belo Horizonte que vai mantê-la próximo quando ele estiver governando. Deus me livre e guarde. Eu vou passar para a Bárbara. Então, até caiu minha caneta aqui. Seguinte, eu acho que a gente já falou... Ai, obrigada, depois eu pego a trilha. A gente já falou algumas vezes sobre esse assunto aqui. Antes a gente já tinha dito também o quanto isso não é ilegal, o que o presidente fez não é inconstitucional. Como eu já pontuei em outras vezes, a única coisa que é estranha é que é a primeira vez utilizada desde a Constituição de 88. É isso. Agora, que é ilegítimo, não é. Entende? Vai fazer o quê? Concordo com a decisão? Não. Sou presidente? Não também. Então, discordo, acho estranho, mas não é inconstitucional. É isso. Fazer o quê?